Pessoal, boa noite oficialmente, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. E para quem já está acostumado, né, já sabe que a gente faz uma preparação para iniciar. Para quem está vindo a primeira vez, é só seguir a onda, só seguir. Então eu vou convidar vocês, que é para a partir de agora, você buscar uma respiração mais tranquila e profunda, enche o seu peito de ar e solta, respira. A partir de agora, traga sua mente para o momento presente, para este instante, para o já, para o agora. Com essa respiração mais profunda e tranquila, enche o peito de ar e solta. Isso, respira. E a partir de agora, procure relaxar o seu corpo físico, iniciando pelos seus pés, mantendo essa respiração mais profunda e tranquila. Você relaxa os seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, das suas pernas. Isso. Inspira e relaxa. Relaxe seu quadril, relaxe seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna. Relaxe seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, mãos. Relaxa agora sua nuca e pescoço. Talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro. Te ajude a relaxar um pouco mais. Isso. Relaxe seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas. Relaxe sua testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Isso. Enche o seu peito de ar. E assim, com o seu corpo mais relaxado, isso permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, que a sua mente fique voltada para o momento presente. Isso permite que você se conecte a você. Conecte-se a você mesmo agora. Perceba que aí dentro de você tem uma pequena chama lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, no interior da sua alma, uma pequena chama ou um ponto de luz que pulsa dentro de você, a sua essência, que é divina. E então eu te convido a agradecer por mais esse dia de experiência que Deus te permitiu vivenciar. Traga a gratidão agora no seu coração. Agradeça. Agradeça pelo seu dia. Agradeça pelo teto sobre a tua cabeça. Agradeça pelo pão na sua mesa. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda estão próximas a você. Quantas bênçãos, quantos motivos você tem para agradecer. Quantas coisas que muitas vezes você deixa passar batido, mas que são verdadeiras bênçãos na sua vida. Agradeça. Faça da gratidão esse combustível que vai fazer com que a sua luz interior possa ir crescendo, aumentando, expandindo, cada vez mais. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração, mais essa luz vai aumentando de dentro de você, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo.
todo o seu sistema. Processo de autoiluminação, você com a sua própria luz, se autoiluminando. E isso te faz se conectar ainda mais a si mesmo. Isso te reequilibra, isso te restabelece. Mas você continua agradecendo. E a gratidão é uma ferramenta que faz essa luz aumentar exponencialmente, ultrapassando os limites do seu corpo, do seu sistema. Essa luz aumenta até envolver todo o ambiente em que você se encontra, irradiando de você em todas as direções. Como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Uma estrela guia, irradiando a sua própria luz. E nesse processo de irradiação, a sua luz vai se conectando com a luz do colega do lado, e cada um de nós vamos nos conectando uns aos outros agora. Uma conexão que ultrapassa a barreira da matéria, da distância, conectando entre nós, entre os nossos companheiros da espiritualidade, nossos mentores, formando uma linda corrente de luz conectada, na qual vamos trocando impressões, gratidão, sensações boas. Isso vai nos reequilibrando, nos trazendo um bem-estar. E nessa conexão maravilhosa com a espiritualidade, direciona essa luz agora direto para Jesus. E nesse instante, a nossa corrente de luz alcança nosso grande amigo e mestre, e nos brinda e nos inunda com toda a sua luz de amor infinito. Receba essa luz de amor infinito agora, que vem até você através dessa corrente maravilhosa. Você já está sentindo gratidão, mas nada melhor do que agradecer ainda mais através da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim você respira fundo mais uma vez, e vai se reconectando ao seu corpo físico agora, voltando para ele aos poucos, percebendo seus membros, pernas e braços, o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada, respirando, se reconectando. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Irradiados e conectados para a gente começar o nosso estudo. O pessoal que chegou durante a radiação, sejam bem-vindos. O pessoal que chegou aí na internet também durante a radiação, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Coisa boa. Selma, seja bem-vinda. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Thaís, boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Muito bem, pessoal. Voltando para o nosso estudo aqui, a gente está fazendo o estudo do Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no finalzinho do capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 tem o título Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo que nos trouxe grandes aprendizados. Grandes aprendizados. E o último deles foi o item 29, que a gente estudou na semana passada, porque logo agora, no finalzinho do capítulo, a gente está falando sobre a questão
de você se entregar, no momento que você possa estar uma doença terminal, uma situação delicada ou grave, e a gente está falando da questão de se entregar nesse momento. Ou na questão de você cessar a vida de alguém porque está num sofrimento profundo e foi desenganado pelos médicos. A gente está falando sobre isso. No item 29, especificamente, a gente falou sobre essa questão de você estar desgostoso com a vida não faz mais sentido para você, mas você não pensa em suicídio. Você não pensa em se entregar. Porém, você se coloca em situações de risco. Dando desculpa que não, eu não quero me matar, eu não quero desistir, mas nos seus comportamentos você busca situações que vão te colocar em risco. E nessas situações você pode ter a sua vida abreviada. Ele deu o exemplo de um soldado, por exemplo, que se alista para ir para um campo de batalha, porque ele não vê mais sentido na vida e ele quer ir lá, na desculpa de defender o seu país, mas no íntimo, no fundo, o que ele quer de verdade é se colocar numa situação em que alguém possa tirar a vida dele, porque ele não vê sentido mais na vida. Né? E a gente viu que isso é, sim, uma forma de suicídio, mesmo que você dê outra desculpa para isso. Mesmo que você venha com uma oratória linda, maravilhosa e até digna de ser elogiada. Não, vou fazer isso pelo meu país, vou fazer isso por aquilo outro. Mas, na verdade, no fundo, no íntimo do seu coração, você está querendo que a sua vida seja abreviada. Então, é sim suicídio. É um suicídio indireto. É um suicídio ali que você, não diretamente, não com as suas próprias palavras e com sua boca, mas com os seus atos você está buscando. Então, isso não é legal perante Deus. Você está cometendo, sim, um crime contra a sua vida. E isso nos trouxe uma reflexão muito importante em relação às desculpas que a gente dá para a gente mesmo, né? Quem nunca mentiu para si mesmo? Quem nunca deu desculpas para ficar mais bonitinho? Não, vou fazer isso que é para ajudar o fulano. Não, eu quero ir lá dar uma palestra porque eu quero ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho. Na verdade, a pessoa só quer aparecer, só quer ser aplaudida. Percebe as desculpas que a gente dá? Não, eu não quero acabar com a minha vida. Mas a primeira chance que ela tem de ir para uma luta, para uma guerra, para uma situação de risco, vou lá para salvar pessoas. Quantas vezes, quantas desculpas a gente dá para a gente mesmo para encobertar, às vezes, os nossos fracassos, as nossas incapacidades, para alimentar nossa vaidade, nossa necessidade de ser aprovado pelo outro, que a gente tem, viu? Não pense você que não. Todo ser humano gosta de receber aprovação. Ah, eu não me importo com o que os outros pensam. Mentira, todo mundo importa. Uns em maior grau, outros em menor grau. Todos importam. Por que a gente se importa com o que o outro pensa? Porque nós somos feitos para nos conectar. Nós fomos programados para nos conectar às pessoas. Quer uma prova? Pandemia do Covid? Quantas pessoas entraram em depressão, quase enlouqueceram por ter que ficar isolada? Né? O Covid levantou uma questão importante, que é a saúde mental. Além da saúde física, a nossa saúde mental. Cuidar do nosso psicológico, do nosso espiritual. E quando a gente se isola do mundo, a gente está fazendo mal para nós mesmos, porque nós não fomos criados para isso.
Então, só pelo fato de sermos pessoas criadas para nos conectar, mesmo que não seja muitas pessoas, mesmo que seja só alguns familiares, mas a gente precisa dessa conexão, desse contato. E por causa disso, a gente se importa sim com o que as pessoas pensam da gente. A gente se importa sim. Não adianta a gente querer mascarar isso. A gente se importa. E é por isso, por se importar com o que o outro vai pensar, que muitas vezes a gente coloca máscaras. Que muitas vezes a gente dá desculpas para os nossos atos, para ficar mais bonitinho. Né? Então, é uma reflexão muito importante essa. De você analisar até que ponto vale a pena. Quantas e quantas desculpas você tem dado para você mesmo, simplesmente por não querer enxergar seus defeitos, suas imperfeições. Só que Jesus não pediu isso. Ele não pediu que você fizesse isso. Ele não pediu que você parecesse bonzinho para os outros. Ele pediu para você fazer o bem. Porque ele sabia que nós não somos bonzinhos. Ele sabia disso. Ele sabia que nós íamos colocá-lo numa cruz, como o fizemos. E mesmo assim ele veio para nos mostrar o caminho e falar, faz o bem. Ele não disse assim, vocês são bondosos, ou vocês são maldosos. Não, ele disse, façam o bem. Pagai o mal com o bem. Perdoai amai os vossos inimigos. Fazei para o outro que você gostaria que fizesse a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ele nos deu sempre orientações de como nos comportar para ir em direção a Ele e em direção a Deus. E Ele não nos julgou em nenhum momento. E a gente fica julgando a si mesmo, julgando o outro. Ele falou, sejam indulgentes. O que é ser indulgente? É não julgar. É o contrário de julgar. Indulgente é quando você vê uma pessoa que, às vezes, até para você, o que ela está fazendo está errado, mas você não está julgando aquela pessoa. Não estou dizendo que tem que aceitar que a pessoa faça algo errado. Não é isso. É não julgar. Até porque você não sabe o que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude. E hoje em dia, vamos respeitar, né? O que mais tem é julgamento. Principalmente na internet. Tá assim, né? Uma coisa absurda. Tá difícil de você conviver com a internet hoje, porque o que mais tem é julgamento, crítica, cancelamento, né? Para cima e para baixo. O que é o cancelamento na internet? É um julgamento. Ah, fulano falou aquilo, vou cancelar. Fulano não serve para nada. Olha o julgamento. Cada vez que você olha para alguém achando que você é melhor que essa pessoa, você está julgando. Você está julgando. Né? Então, muitas vezes nós damos desculpas para nós mesmos para encobertar as nossas falhas, nossos defeitos, nossas incapacidades, nossas imperfeições. E até mesmo que as nossas vicissitudes. Vicissitudes têm a ver com sofrimentos que nós causamos para nós mesmos. Porque nós queremos ser os perfeitos, os bonzinhos. Um grande irmão meu fala uma frase que eu acho interessantíssima. Ele fala assim, quando é que você contou uma história na qual você era o vilão da história? A gente nunca se acha o vilão. E a gente erra todos os dias, é ou não é? Quem aqui nunca errou? E às vezes a gente errando, a gente está sendo vilão. Mesmo que a gente não queira, mas num ato que você comete ali, que você comete um erro, pode ser até por desconhecimento daquilo que você está fazendo, mas se você está cometendo um erro, você pode estar prejudicando alguém. Se você está prejudicando alguém, você está sendo vilão daquela história, daquele contexto ali. Que dia que você falou uma história que você era o vilão, assumindo que você errou, que você fez errado, que você
prejudicou. A gente não faz. Por quê? Porque a gente quer aprovação. Por quê? Porque a gente tem que se conectar. Porque eu tenho 1 milhão de seguidores. Essa necessidade de se conectar. A pessoa, às vezes, ela não consegue no presencial, no olho, se conectar com o outro. Então, ela esconde atrás da tela e vai fazer algo e mostrar uma vida que ela não tem, né, que a maioria do que a gente vê aí nas redes sociais é isso, pessoas mostrando coisas que não são reais, mostrando uma vida que ela não tem para receber aprovação e receber curtida e se conectar. Simplesmente por isso. Selma, pode falar, você levantou a mão. Wellington, você falou a grande verdade aí. Muitas das vezes, a gente que é ser humano, né, que a gente é imortal, a gente esquece, a gente é mortal, quer dizer, a gente esquece de ver do próximo as qualidades. A gente só enxerga os defeitos, né? E a gente tem essa mania, né, de sempre julgar, né? E olhar, né, que quando a gente está apontando um dedo para a pessoa, tem 3 apontando para a gente e um para o pai lá de cima. Então, muitas das vezes é isso. Deixamos de ver as qualidades do próximo e enxergamos só os defeitos. Verdade. E um exemplo claro disso é, por exemplo, relacionamento. Casal começa a ter brigas, né? E começa a ter desconexão ali. Você pega um casal que está num momento de crise no relacionamento, qualquer um dos dois, qualquer um das duas partes, ambas as partes vão falar o que do outro? Fulano é errado, fulano é isso, fulano é aquilo, julgando e mostrando, apontando o quê? Os defeitos daquela pessoa. É o julgamento. Porque ela, de repente, se esqueceu o que fez ela se aproximar daquela pessoa. Porque quando eles se aproximaram, o que eles estavam vendo um do outro? As qualidades, as coisas boas. Senão não tinham se conectado. Aí, com a rotina, vai meio que fechando os olhos para as qualidades e vai observando os defeitos, porque não conhecia. E aí deixa a parte lado negro da força, desculpa, gente, é brincadeira, mas deixa a parte negativa da pessoa falar mais alto. Por quê? Porque você passa a olhar só para o negativo, que é uma tendência também que nós, seres humanos, temos, de olhar mais para o negativo do que para o positivo. Tanto é que se você pega qualquer terapeuta aí de relacionamentos, uma das primeiras etapas é fazer os dois voltar a enxergar o lado positivo um do outro, caso seja da intenção de ambos continuar esse relacionamento. E a gente faz isso o tempo todo, em qualquer lugar, não só no relacionamento. Chega uma pessoa aqui que estiver mal vestida, a primeira coisa que a gente vai ver que a roupa dela não está adequada. Antes de enxergar o ser humano que está ali, antes de enxergar a pessoa, o que ela está passando, o que ela está precisando, você vai ver que ela está com uma roupa que está suja ou rasgada, você vai reparar. Né? Porque isso faz parte da nossa imperfeição. E quando a gente, já deixa você falar, Jorge, e quando a gente para de dar desculpa para os nossos erros, quando a gente para de alimentar as nossas imperfeições, dando essas desculpas para nós mesmos, a gente está favorecendo um processo muito importante que nos ajuda a evoluir e crescer muito, moralmente falando, chamado reforma íntima. Reforma íntima, o próprio nome fala, reforma. Quando você vai fazer uma reforma, o que você vai fazer? Lá na sua casa, você vai quebrar coisas que não estão... Uma parede que não está funcionando mais, você vai quebrar ela. Você vai fazer uma bagunça para que você construa uma nova parede, numa posição melhor, mais reforçada, para que te dê mais conforto. Então, quebrar essa parede, qual? A parede das nossas imperfeições. Mas para que eu possa quebrar essa parede, primeiro eu tenho que enxergar ela e saber que ela existe, ao invés de ficar dando desculpinha. Ao invés de eu ir lá e resolver a parede que está com defeito, às vezes eu quero pôr uma cortina na frente só para eu não olhar para ela. Percebe? Essas são as desculpas que a gente dá, as máscaras que a gente veste.
para não querer ver os nossos defeitos, e acha mais fácil ficar apontando o defeito do outro. Então, quando a gente passa a tirar esse véu da frente, essa cortina, e olha para a parede, ou seja, se olha para você mesmo no espelho e vê na sua alma o que você verdadeiramente precisa melhorar, é o primeiro passo para você reformar e evoluir. E enxergar o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Se você não sabe que tem um problema, ou se você oculta aquele problema, como é que você vai resolver? Né? Fala, Jorge. Obrigado. É justamente isso, né? É sobre reforma íntima, né? Tudo é sobre reforma íntima, tudo é sobre se descobrir, se reconstruir, né? Você pega a reforma íntima, o combater o bom combate, né? Como dizia São Paulo, ou conhece a ti mesmo, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Tudo isso é sobre nós mesmos. Quando a gente começa a nossa caminhada lá atrás, né? Simples e ignorantes, né? Quando fomos criados, e vamos evoluindo, e vamos crescendo, e através das nossas escolhas, a gente vai assumindo débitos, assumindo compromissos, né? Ou aumentando a nossa bagagem de experiências, a gente é aquele, como o Chico falou, né? A gente é um cisco, né? Só que esse cisco que nós somos, a gente vai construindo a nossa história, grãozinho a grãozinho. A gente vai de encarnação em encarnação, crescendo, evoluindo, e esse grãozinho a gente usa a argamassa da encarnação para fazer os nossos tijolos, para construir a nossa casa, né? Que é aquela que vai nos dar guarida para a gente poder abrir o coração e receber Jesus. O Evangelho é muito importante, esse capítulo que a gente está falando, é o maior deles, né? Do Evangelho de Jesus, que é sobre as aflições, que é justamente isso, para nos preparar. Você vê que o Evangelho começa falando sobre as moradas, né? Sobre as condições de Cristo para nos aceitar e tal, e depois ele fala sobre essa aceitação, né? Eu entender por que eu sofro, como é que eu sofro, por que eu faço isso, aquilo, mas aí eu tenho que ter entendimento, me olhar no espelho e saber conversar comigo mesmo, e me aceitar, né? Fazer a reforma íntima para eu poder me tornar um ser humano melhor. Trabalhar com a caridade, trabalhar com a minha fé, que tanto eu quanto o meu semelhante somos filhos de Deus, a gente pode evoluir sim, a gente pode crescer sim, desde que a gente aceite que a gente precisa se melhorar e trabalhar dessa forma. Isso aí. Exatamente. É a aceitação, né, Jorge? Aceitação de si entender, mesmo. se conhecer e aceitar. É isso aí. Muito bom. Gratidão aí pelas palavras. Laura, você também levantou a mão. Pode falar. É que a gente, só complementando ele, é que a gente nem é desse mundo, né? A gente veio para cá com um propósito. Qual que é o propósito da gente? É evoluir. A gente veio para cá evoluir, a gente sente que a gente já nem é desse mundo, né? A pátria espiritual que é o nosso mundo, né? Não, aqui é só uma escola, então a gente vem para cá para evoluir. E qual que é o propósito da gente? A gente fazer coisa boa para melhorar a humanidade. Né? Esse seria o principal propósito que a gente reencarnou aqui nesse mundo, para ajudar esse mundo aqui, trocar a vibração dele e seguir adiante. É isso aí, meu irmão. E a questão é como, né? Como evoluir? Essa é a questão. O como Jesus vem nos mostrar. É assim, gente, que evolui. Né? Dona Generosa, pode falar. Boa noite a todos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 92, ele diz que o maior exemplo até hoje de reforma íntima foi Maria de Magdala, porque ela despojou de todos os vícios para se tornar uma mulher iluminada. Reforma íntima. Obrigado. Muito bom, Dona Generosa. Gratidão aí. Ela foi um exemplo, né? Foi quando Cristo tocou a vida dela, ela se virou a chave. E ela trabalhou fortemente essa questão, né? Como a maioria dos apóstolos, né? A presença do Cristo na vida deles mudou. Eles devem ter ganhado umas 700 reencarnações naquela reencarnação em que foram companheiros de Jesus. Bom, vou continuar com a leitura
Nós estamos no penúltimo item do capítulo 5, que é o item 30, né? Que é uma pergunta, também uma pergunta e uma resposta. A pergunta: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Resposta de São Luís: do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Frequentemente pode ela querer prolongar a prova de resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Resposta de São Luís, em Paris, 1860. Olha que interessante. Então, vamos lá. Vamos entender a pergunta. Se eu estiver numa situação em que eu coloco a minha vida em risco para salvar alguém, sabendo que ali eu posso perecer, ou seja, posso vir a desencarnar, que é uma situação de alto risco, mas mesmo assim, eu enfrento aquela situação com o objetivo de salvar a vida de alguém. Isso é suicídio? Não. Qual era a sua intenção? Se matar ou salvar? Salvar. Tudo vai depender da sua intenção real. Como eu falei no item anterior das desculpas que a gente dá, que a pessoa queria ir para o campo de batalha, mas no íntimo dela, qual era a intenção? Morrer. Ela não assumia isso para a sociedade, mas ela queria se colocar em risco para que, naquela situação, ela pudesse desencarnar mais rápido. Então, a intenção dela era essa. Nesse caso agora é diferente. Qual é a intenção? Salvar alguém. Uma mãe que, por exemplo, enfrenta um urso para salvar a vida do filho que está sendo atacado. E aí ela salva o filho, mas ela morre. O urso mata ela. Ela suicidou-se? Não. A intenção dela era salvar o filho, tirar o filho das garras do urso. Uma mãe, que isso é real, que eu vou falar agora. Uma mãe que consegue levantar um portão sozinha para tirar o filho lá de baixo, correndo o risco de romper vários tendões e sofrer um grave acidente ali. E até ter um infarto, por exemplo, se ela, dependendo da situação física dela. Mas ela não está pensando nisso, ela está pensando em tirar o filho dali, salvar alguém. Alguém, um amigo, que pula na frente de um automóvel em alta velocidade para tirar o amigo que estava a vias de ser atropelado. E aí ele tira o amigo, mas ele é atropelado e desencarna. Ele suicidou? Não. Ele salvou o amigo. Percebe? A intenção dele não era se matar, não era abreviar a sua vida, e sim ajudar, fazer o bem, salvar alguém. E isso é muito meritório. Muito meritório. Não tem nada a ver com suicídio. Não tem nada a ver com o outro lado das desculpas. Não, ali é você realmente se entregar, de corpo e alma, por alguém. Então, você pode desencarnar e você pode, né, até sentir que você partiu e deixou algumas pessoas queridas, inclusive aquela pessoa que você salvou, mas você vai estar com a consciência tranquila, porque nesse processo você perdeu a sua vida material, você ajudou e salvou alguém. Isso é muito prazeroso. Isso é muito prazeroso. Olha, é muito bom e prazeroso quando a gente ajuda nós mesmos. É muito bom, por exemplo, realizar um objetivo, um sonho, não é? Imagina você ter um objetivo, um sonho, e você alcança aquele objetivo. Você vai se sentir muito bem com isso, não é? Mas e quando você faz alguém se sentir melhor? Quando você faz alguém respirar melhor porque você passou pela vida dessa pessoa? A sensação de
de missão cumprida, de bem-estar, é muito maior. Até porque se você atinge um sonho, um objetivo, e chegou naquele objetivo, mas você está sozinho, você começa a se perguntar, será que valeu a pena? Eu estou sozinho agora. Será que esse objetivo era tão importante para mim? Se você ficou sozinho, é claro que estou falando. Fala, dona Generosa. É só a nível de conhecimento. 2 minutos que eu vou pegar. Na Revista Espírita, 1861, Kardec fala sobre São Luís. Penso que a maioria aí não sabe, na França, vou falar em 1 minuto e pouco. Quem foi São Luís? São Luís, Luís IX, foi rei de França, filho de Luís VIII e de Branca de Castelo. Ele era o guia de Kardec. Ele nasceu em 1215, foi elevado ao trono em 1226, morreu em 1270. Em 1234, desposou Margarida de Provença. Ele empreendeu a 8ª cruzada. Morreu em Tunis de Pérsia. Olha, interessante, ele foi canonizado em 1297. Por quê? Ele teve a reputação e uma integridade e foi muito virtuoso. Por isso que ele se tornou o guia de Allan Kardec, era um espírito de grande evolução. Muito obrigado. Isso aqui é só para saber quem foi São Luís. Gratidão, Obrigado. dona Generosa. Gratidão aí para enriquecer o nosso estudo com as informações, viu? Ele acompanhou muito tempo a obra de Kardec. Ele acompanhou, né, toda a obra, na verdade. Ali você vai ver que no Evangelho tem vários trechos, vários textos dele. E realmente é uma pessoa muito iluminada, muito evoluída, espírito muito evoluído. E eu aproveito, falando sobre espírito, né? A Selma fez um comentário, ela falou assim, nós somos imortais. Aí depois ela corrigiu e falou assim, não, nós somos mortais. Então, mas ela está certa nas duas colocações dela, porque nós somos mortais, corpo, mas nós somos espíritos imortais. A nossa essência é imortal, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu sou esse corpo e tenho um espírito, eu tenho uma alma. Você não tem alma. Ninguém tem alma. Nós somos a alma. A nossa essência verdadeira é a alma. O que a gente tem é o corpo, que é momentâneo, que é passageiro. É muito importante a gente pensar nisso. O corpo é um veículo, é algo emprestado, que daqui a pouco você vai devolver. E você vai continuar a sua jornada como alma imortal, né? Com toda a bagagem ali de evolução que a gente tem, né? O nível que a gente tiver evolucional, seja mais inferior ou mais evoluído, né? Quem dera a evolução de São Luís, hein? Chegaremos lá, chegaremos lá. Então, essa questão 30 é simples. E fica simples da gente entender esses processos de suicídio. Porque igual, não sei se todos aqui leram o livro Nosso Lar, ou pelo menos viram o filme, que eu estou falando, não esse agora, que fala ali da história do desencarne de André Luiz, né, de todo o processo que ele passou. Nesse processo ali, fala-se, né, ele foi julgado como suicida, e ele não se via como suicida, porque ele não cometeu um crime diretamente com as suas próprias mãos contra ele mesmo. Mas quando ele estava nas zonas umbralinas, ele ouvia, né, seres ali que ficavam xingando ele, gritando para ele, falando suicida, suicida. E quando ele foi resgatado, que ele entendeu por que ele foi chamado suicida. Os seus desregramentos, seus vícios, que causaram a morte dele. Então, ele era um suicida indireto. Então, todas as vezes que a gente faz algo que vai contra a nossa saúde física, é uma forma de suicídio. Uma coisa banal, por exemplo, a gente falou outro dia do cigarro, né? Todos nós sabemos os malefícios do cigarro, do tabaco.
Todos nós sabemos, né? Na própria embalagem vem ali falando todas as questões que podem prejudicar o nosso corpo, o uso do cigarro. Então, ninguém é leigo nesse assunto. Então, você fazendo uso, você está atentando contra a sua saúde. Isso pode ser considerado uma forma de suicídio, né? Tudo é a intenção, a intenção. Eu sabia que aquilo me prejudicava, mas devido ao vício, que o vício é uma coisa assim. Vamos tirar o julgamento aqui, ó. Tira o julgamento. A pessoa está numa situação de dificuldade. O vício, ele é muito poderoso. Ele domina a pessoa. A pessoa, para sair do vício, ela precisa de um esforço muito grande. E, na maioria das vezes, precisa de ajuda. Dá para sair do vício sozinho. Dá. Mas exige muito esforço. Não é qualquer um que consegue. Então, muitas vezes, a pessoa que está envolvida nesse processo do vício, ela precisa de ajuda. E, ao invés de a gente julgar, a gente tem que oferecer essa ajuda. Então, esse processo, a pessoa sabe que ela está prejudicando, ela não consegue parar por causa do vício que domina ela. Então, pode ser, sim, considerado um suicídio indireto. Agora, no caso que a gente falou agora, não. A intenção era salvar. Isso era salvar. Né? É por isso que, voltando aqui para Jesus, por isso que muitas religiões, muitas interpretações falam que Jesus era o Salvador. Por que ele era o Salvador? Porque ele veio mostrar o caminho. E alguns falam assim, Cristo pagou pelos nossos pecados. Essa frase, ela é verdadeira num sentido e ela é falsa em outro sentido. Como assim? Cristo pagou os nossos pecados? Em que sentido ela é falsa? Ninguém carrega o jugo de ninguém. O que eu tenho que viver na minha vida, o que eu tenho que passar, as consequências das minhas escolhas, cabe a mim colher. O fruto do que eu plantei, cabe a mim colher. Ninguém vai colher por mim. Jesus não foi lá e pôs a mão nos seus defeitos e tirou os defeitos de você. Não, ele não tem esse poder. Porque existe uma coisa universal chamada livre-arbítrio. Então, ele não pegou os seus pecados para ele, seus defeitos para ele, suas imperfeições para ele. Não. Em que sentido ele te ajudou com seus pecados? Te mostrando o caminho. Porque ele te mostrou o que fazer para se livrar dos vícios, para se livrar das suas imperfeições e promover em você a reforma íntima que a gente está falando. Fazendo isso, seguindo o caminho que ele mostrou, você vai se redimir dos seus pecados. Nesse sentido, ele te salvou. Está te salvando. A cada reencarnação em que você vai compreendendo o que ele nos disse há 2000 anos atrás. Compreendendo o que ele quis nos passar, porque até hoje a gente ainda está aprendendo, tentando entender o que ele falou. Até hoje a gente ainda está nesse processo de entender todo o ensinamento que ele nos deixou. Então, quanto mais a gente busca, vai em direção a ele, entendendo toda essa luz de amor que ele deixou para o mundo, mais a gente nos salva, nos cura. Então, nesse sentido, ele nos salvou, está nos salvando. Mas jamais ele vai pegar e vai colher para você o fruto que você deve colher, porque você que foi quem plantou. Se eu cometi algo contra alguém, se eu fiz um mal para o Gutenberg, quem tem que se redimir com ele? Eu. Pode vir minha mãe falar com ele, minha esposa, pode vir minha família inteira, o mundo inteiro, Jesus falar com ele. Mas quem que tem que verdadeiramente me redimir? Quem tem que verdadeiramente mostrar para ele que eu errei e que eu estava disposto a fazer algo para compensar o mal que eu fiz a ele? Eu. Ninguém mais pode fazer por mim. Então, a responsabilidade das nossas colheitas é nossa. Assim como a responsabilidade do que plantamos é nossa. Por isso, aquela frase do Chico,
que o Chico falou. Embora não podemos voltar atrás e refazer o que aconteceu, podemos fazer agora um novo começo. Agora, hoje, não agora. Passado é passado, aconteceu. O que eu tenho que trazer do passado? O aprendizado, para não cometer o mesmo erro. E aí sim, evoluir, promovendo essa reforma e melhorando a cada vez mais. Oi? A verdade vos libertará, né? Fala, Lauro, você levantou a mão, meu irmão? É que, na verdade, quando Jesus salvou a gente dos nossos pecados, ele salvou nós da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Ele mostrou o caminho para a gente abreviar a reencarnação, para você atingir a imortalidade, superar rápido, passar rápido e evoluir mais rapidamente. Qual é o caminho mais rápido para a evolução? É o caminho do amor. Então, o caminho do amor faz a purificação do espírito mais rapidamente. Você tem o caminho do sofrimento, tem o caminho mais rápido, né? E Jesus, quando ele salva a gente do pecado, o pecado é a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Então, aí que ele veio e mostrou para nós o caminho que a gente tem que seguir para a gente atingir uma evolução mais rápida, sem muito sofrimento. Exatamente. Inclusive, no começo do Evangelho, ele fala claramente: amai-vos e instruí-vos. Esse é o caminho. Amai-vos e instruí-vos. A gente tem duas áreas muito importantes da nossa vida, que essas duas áreas precisam da nossa atenção, precisa de melhorar a cada dia. A área do conhecimento, a área do intelecto, né? Nossa questão intelectual, e a área da moral. Então, quando ele fala, amai-vos e instruí-vos, as duas asas, né, Marcelo? A gente estava no estudo falando sobre isso. Nós temos duas asas. Uma é a do conhecimento, do intelecto. O instruí-vos, quanto mais conhecimento a gente tem, é como se fosse o farol que a gente está colocando no nosso caminho, entendendo o que está à nossa volta, compreendendo. Instruir nos ajuda a ser indulgente. Quanto mais a gente se instrui, mais a gente desenvolve em nós a compreensão do outro, porque a gente está nos conhecendo, e nos conhecendo a gente passa a conhecer melhor o outro. E aí a gente passa a desenvolver a indulgência. A instrução é o farol que nos mostra o caminho, mas apenas ver o caminho não é suficiente. É preciso caminhar o caminho. E caminhar o caminho é colocar em prática. E é o amai-vos. Entende? É a segunda asa. Ou a primeira, né? Porque ele falou amai primeiro. Amai-vos e instruí-vos. Porque você aprende, entende e pratica. Porque o que tem a ver o amor com a prática? Porque o caminho verdadeiro que Jesus nos mostrou é o caminho do amor. Porque o amor é o nosso objetivo como espíritos. O amor não é apenas um sentimento vão, que muitas vezes confundem com paixões e ilusões da terra. O amor está muito acima disso, está muito além disso. O amor é uma lei universal, na qual é um objetivo da nossa jornada espiritual. Nós vamos nos desenvolver em espíritos e vamos crescer cada vez mais até que nós aprendamos a amar incondicionalmente, assim como Jesus mostrou para nós. Então, é praticando que a gente vai aprendendo, que a gente vai trabalhando esse amor que ainda está inato, que ainda é um germenzinho dentro de nós. Fazer ele florescer
É através da reforma íntima, do nosso suor, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa transpiração, trabalhar em nós tudo aquilo que a gente ainda não trabalhou, um esforço que vai depender de nós, do trabalho, é que vai desenvolver esse amor em nós, fazer ele resplandecer e fazer com que nós, espiritualmente, moralmente, possamos evoluir cada vez mais. É as duas áreas. Conhecimento e prática. E a prática nos leva, no final da jornada, ao amor. Fala, Jorge. Ô, Edson, pedir licença à dona Generosa, vou fazer uma citação também. O livro de O Porquê da Vida, de Leon Denis, é o seguinte: não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Ou seja, é tudo isso, né, que a gente tem buscado aí, transformar em realidade a matéria que a gente tem estudado, né, colocar na nossa vida essa prática, né? Isso é importante demais, né, Jorge? É muito importante, porque fazer a leitura, a explanação, conversar igual a gente está aqui numa conversa, trocando ideia e aprendendo os ensinamentos de Jesus, né? Tudo isso que ele nos trouxe, e ainda mais com a análise dos espíritos mais evoluídos para nos mostrar com mais clareza esse caminho. Isso é muito legal, porque é a primeira parte, instruí-los. Não vou falar primeira ou segunda, não. Vou falar uma das partes, instruí-los. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Buscar o conhecimento. Mas de que adianta esse conhecimento guardado? De que adianta eu saber tudo isso, eu decorar, saber de cor e salteado cada passagem do Evangelho, mas na hora de praticar, eu sou o primeiro a ficar impaciente, sou o primeiro a julgar, eu sou o que nunca perdoa ninguém, eu sou o mais orgulhoso, vaidoso. Não adianta. Não adianta conhecimento vazio. Não adianta conhecimento só nas palavras escritas. Temos que digerir, entender, compreender e praticar. E isso é um trabalho, é aí que está o verdadeiro desafio para nós, como espíritos inferiores que somos. Praticar. Pegar tudo isso que a gente está falando aqui e sair daqui já buscando colocar em prática. Não é fácil. Por quê? Porque somos mais imperfeição do que perfeição. Somos espíritos ainda no início da jornada. Por isso ainda temos muitas imperfeições e poucas, eu não vou dizer nem perfeições, mas poucas bênçãos, poucas qualidades morais. Mas muitas imperfeições, e é por isso que nós nos conectamos cada vez mais não, mas muito mais ao negativo, porque nós somos mais imperfeição, né? Então, aí que está o verdadeiro desafio, aí que está o motivo pelo qual estamos aqui encarnados nesse instante. Colocar em prática. Porque a gente chega lá, no plano espiritual, a gente olha para a nossa última reencarnação e fala assim, meu Deus, não tem jeito de apagar, não? Só fiz caca, fiz tudo errado. Aí você vai, estuda, vai palestra, recebe um monte de orientações, os amigos espirituais te acompanham, seu anjo de guarda, chega, vamos lá, você vai conseguir, é assim. Então tá bom, agora eu aprendi. Vamos planejar para eu voltar. Vai lá, faz seu plano reencarnatório e volta. Agora eu vou. Chega aqui, muitas vezes comete os mesmos erros. Às vezes nós estamos cometendo os mesmos erros há centenas de reencarnações. Por isso que é, assim, urgente que façamos a reforma íntima. Porque a gente está estacionado há muito tempo. E agora, no processo que estamos enfrentando, de uma transição planetária, isso é muito sério, gente. Nesse processo de transição, muitas coisas vão acontecer. É como se Deus estivesse nos dando um empurrãozinho. Vai, meu filho. Pelo amor de Deus, vai. Sabe o burro empacado?
Você está puxando a reta. Vem, vem. E ele não vai de jeito nenhum. Nós somos desse burrinho empacado que não quer sair do lugar. Só que aí vem uma chuva, uma tempestade, vem apontando lá no horizonte. Se a gente não resolver levantar a patinha e continuar a andar, vai chegar uma hora que essa tempestade vai nos alcançar. E aí vai ser mais sofrido, mais doloroso. E é o que está acontecendo. A chuva, que eu falei metaforicamente, é essa mudança que o planeta está enfrentando agora. Ele vai passar, você querendo ou não, pessoas usando os pseudo-sábios, né? Falando que não tem como comprovar, ou tem como comprovar, querendo dar desculpa por seu orgulho ou não, vai acontecer. Ou seja, a tempestade vai passar. Ela vai vir, vai nos atingir e vai passar. Cabe a nós deixar de ser o burrinho empacado e andar. Ou melhor, correr, porque nós estamos muito tempo parados no mesmo lugar. Recuperar o tempo perdido. Para conseguir acompanhar esse movimento transitório que estamos enfrentando. Porque daqui a pouco o planeta vai estar numa vibração em que só aqueles que estão vibrando mente no bem, sentimentos no bem, na caridade, no coletivo, só essas pessoas que pensam mais no coletivo que em si mesmos é que vão permanecer aqui. Porque é o nível vibratório que o planeta vai se encontrar daqui a pouco. E nós, se não mudarmos, fazer essa reforma íntima para alcançar esse nível vibratório um pouco mais alto, nós não temos como ficar aqui. Não é nem punição. É porque não tem jeito. Vai ser cada vez pior? Como é que nós vamos chegar lá? Muito bom a senhora falar isso. Parece que está pior. Verdade. Sabe por quê? Esse momento de transição é um momento que tem que... A água está ali, né, líquida. Para ela evoluir para um estado gasoso, ela precisa ferver. Quando ela ferve, o que acontece? Ela borbulha, ela se agita, né, para que ela encontre um novo estado dela, que é o estado gasoso. E é isso que está acontecendo. Nós estamos num momento de fervilhamento. O momento de transição, ele mexe. Pensa assim, pensa agora numa outra metáfora aqui, ó, numa água suja. A água suja, quando ela fica parada, a sujeira o que faz? Vai para o fundo. Para você tirar essa sujeira, você vai ter que mexer nessa água. Aí a sujeira vai vir para a superfície novamente. Então parece que está piorando, porque a gente vai continuar vendo muitas coisas, muitas catástrofes, muita coisa que você vai falar assim, meu Deus do céu, como? Mas isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Pra você ter uma ideia, isso está acontecendo, isso é fato. Vários livros estão trazendo isso para a gente agora. Inclusive, se eu não me engano, está naquele livro do Divaldo que fala sobre a regeneração. Vários espíritos que estão lá nas zonas umbralinas, nas regiões mais profundas, há milênios ali, líderes do plano espiritual inferior, que lideram falanges de espíritos inferiores, que são totalmente contra a evolução. Eles estão sendo convidados a vir reencarnar. Esses que estão lá há muito tempo, que são os espíritos maléficos mesmo, está sendo dada a eles uma última chance para eles reencarnarem aqui, para eles terem a chance de mudar, de desempacar e ir, continuar a caminhada, como sendo um golpe de misericórdia de Deus. Você, meu filho, vai agora, vai, é a sua chance. Porque se você não for, você não vai ficar aqui mais. Muitos já foram exilados. Muitos espíritos já foram exilados daqui. E vários das zonas umbralinas que estão ali nesse movimento de muito ódio ainda, estão tendo a oportunidade de reencarnar
para ser uma última chance. Tem um caso, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, foi o próprio Eurípides Barçanufo. Ele desceu numa zona abissal profunda e foi se encontrar com um líder muito importante lá das zonas umbralinas, lá um grande chefão lá no mal. E ele foi com uma equipe que até eles contam-se que monstros tentavam atacar eles, né? Que são espíritos bem que estão há muito tempo ali no mal, que mudam suas formas e tal. E naquele processo, e ele com a luz dele, né? Eles não conseguiam atingir, como se tivesse um campo magnético de proteção, protegendo ele e a equipe que estava com ele. E ele conseguiu entrar e chegar lá no líder, no chefão. E o chefão olhou para ele, porque ele ameaçou ele de tudo quanto é jeito, e ele falou: eu só vim aqui lhe dar um recado. Você está recebendo a última chance de melhorar. É a sua última chance. Ou você aproveita, ou você não vai ter chance aqui nesse planeta mais. E virou as costas para embora. Então, por isso que a gente está vendo essas coisas, é guerra. Até teve uma palestra que eu assisti, um pedacinho do vídeo do Haroldo Dutra, ele falando sobre isso. A gente vai ver muita coisa que às vezes a gente achou que tinha acabado. Guerra. Caramba, a gente está com 2 guerras acontecendo no mundo. Né? Pessoas cometendo grandes massacres, grandes abusos. A gente está vendo aí um movimento, por exemplo, na música. Não preciso nem falar, né? O que está acontecendo? Músicas que só instigam coisas de baixo calão, só ensinam as crianças a voltar a olhar só para sexo, para coisas momentâneas. Ou mesmo essas que não falam disso, mas pode ver que tem um movimento aí muito grande aqui no Brasil, dessa coisa do, você me abandonou, eu não valho nada. Presta atenção nas músicas. Presta atenção nas letras das músicas que fazem mais sucesso hoje. É colocando a pessoa lá no buraco mesmo. É como se eu estivesse falando assim, eu não sirvo para nada, não sou capaz de nada, você me abandonou, agora eu sou um nada na vida. Você me trocou por R$50. Percebe? São movimentos, isso nos indicam esses movimentos que estão buscando fazer a gente a não querer melhorar. Na internet também. Internet tá milhões, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, ao que a gente está comprando. Os noticiários hoje só mostra sangue, crime, corrupção, é só isso que você vê. É só esse tipo de coisa bombardeando a nossa mente o tempo inteiro. Para quê? Para continuar fazendo a gente ficar empacado no mesmo lugar. Tirar a gente do olhar para isso aqui, ó. Tirar a gente do olhar para Jesus, que é o caminho, o único caminho. Paulo de Tarso falou. O único caminho, não é o maior, não é o melhor. O único caminho é o amor. Então, esses espíritos que não querem que aconteça, mas vai acontecer, essa transição, eles estão fazendo de tudo para tirar a gente do caminho, para desviar a nossa atenção, para voltar a gente para o material, para as ilusões, para as paixões. Eles estão fazendo de tudo. Existem movimentos gigantescos de falanges de espíritos obsessores atacando as pessoas, hipnotizando as pessoas durante o sono, para que elas possam cometer erros, para que elas possam alimentar a culpa, para travar elas. Isso está acontecendo, uma guerra gigantesca, espiritual, para atrasar a nossa transição. Mas do outro lado tem falanges de espíritos protetores, espíritos que vêm de mundos muito mais evoluídos que nossos, que vieram para cá, que fazem parte do exército de Jesus, para acompanhar esse movimento do planeta, esse momento de transição, para nos ajudar. Então está cabendo a nós agora fazer a escolha, a ficar atento às escolhas que a gente está fazendo. Por isso que parece que está piorando, mas não está. Se a gente pegar a internet hoje, por exemplo, do mesmo jeito que você vê só notícia,
ruim, essas influências que você falou, o que aumentou também de grupos, de pessoas, de movimentos que falam sobre Jesus, sobre a evolução, independente da religião. Por exemplo, como eu sou espírita, eu vejo da parte do espiritismo, né? Mas aí você vê, você não precisa ter um livro físico na mão para você ler hoje. Você olha na internet, até no YouTube, que todo mundo tem acesso, você consegue os links para você escutar, entendeu? As palestras hoje, que tem quanta gente que fala na internet hoje sobre, né, sobre espiritismo ou sobre outra religião que seja. Sobre uma vida de... Uma vida diferente. Então, aí você qualidade, tem, né? então, do mesmo jeito que tem a parte muito ruim, é porque, infelizmente, a gente tem, é o que você falou, como imperfeitos que somos, a gente olha aquilo que está sendo mostrado na televisão, porque você liga, a primeira coisa é a televisão, aí dali você já vai procurar na internet assuntos relacionados com isso. Isso é verdade. Mas se você não tivesse influência, entendeu? Você procura outro tipo de assunto, entendeu? Faz totalmente diferente. Eu hoje eu falo, eu não vejo mais televisão. Não assisto. Exatamente. Tá vendo? Da mesma forma que tem um movimento para um lado, tem um movimento para o outro. Por exemplo, outra prova dessa evolução, a ciência ela está chegando num ponto que ela está entendendo a importância da fé para a saúde mental e física do ser humano. Principalmente a parte de neurociência, ela está entendendo mais claramente o quanto a fé, o quanto você se conectar a algo superior te traz benefícios provados para a sua saúde, seja mental, seja física. Tem estudos sobre oração, que a oração faz. Ciência está vendo, né? Exatamente. Cura da pessoa. Exatamente. Orações. Eu vi uma Tem live sobre isso. Um médico. Eu não lembro qual foi. Acho que é Danilo, que chama, né? Danilo, não sei o quê. Eu vou colocar depois no grupo lá, dos fraternos, e quem tiver aqui no grupo, vou pôr no grupo dos estudos também, que é essa live. Eu estava assistindo ela hoje. Ele é um neuroteologista. Esqueci o nome. Só sei que ele é um neurologista, mas que estuda a fé, a ação da fé no cérebro. Neuroteólogo, alguma coisa assim que é o nome que ele chama. E ele fez esses estudos dele mostrando o poder da oração. Então, a ciência está caminhando para entender tudo aquilo que Jesus falou há 2024 anos atrás. A ciência está caminhando para isso. Fala, Lau. Assim como tem esses movimentos aí que está arruinando, teoricamente está arruinando, né? Mas tem também aquele movimento que está aumentando a defesa contra o aborto, que eu acho importante, está aumentando, está aparecendo. Tem bastante grupo já em defesa pela vida, pessoas defendendo a família, está aumentando, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Ó. As pessoas estão despertando contra essas injustiças que vêm acontecendo, essas mentiras que são propagadas pelo mundo, esse negócio de destruir a família, o patrão é malvado, né? Um é explorado, sabe? As pessoas estão despertando, estão começando a lutar contra essa influência negativa que tá, as máscaras estão caindo. E tem bastante gente despertando para a evolução. Eu vejo dessa forma o movimento de hoje. Isso é tão verdade que, por exemplo, existe... não sei se vocês já ouviram falar do mindfulness, né? Que são movimentos de terapias alternativas que estão já pensando na saúde mental, né? A gente vê ali, hoje, uma pandemia da depressão dominando o planeta. Então, existe um movimento
para que as pessoas busquem uma saúde mental. Então, tudo isso mostra o outro lado também, o lado bom que a humanidade está despertando. Ele falou, quantos movimentos aí de inclusão social estão havendo, né? Coisas que, por exemplo, quando eu era criança, estudava, o bullying era coisa legal. Hoje já é bullying, já é uma coisa que é proibido, que existe um movimento para combater isso. Vai ficar falando mal do coleguinha, vendo o defeito físico do coleguinha, né? Até eu vi um vídeo do carnaval, o pessoal pegando um cadeirante e dançando com ele, levantou ele, a galera levantou o cadeirante. Essa parte da inclusão, essa parte do respeito, isso está vindo à tona também. Então, está vindo coisa ruim, está vindo coisa boa. Mas aí, aos poucos, o que é ruim, ele vai ser filtrado. Será separado o joio do trigo. Está sendo, já está sendo, né? E a gente é que tem que trocar, né? A gente tem que se aplicar. Para mim, a coisa começa com a nossa atitude de buscar o outro lado. Né? A questão é íntima, é nossa, por isso é forma íntima. Não adianta eu querer que o outro melhore. Eu não tenho o livre-arbítrio do outro, eu tenho o meu livre-arbítrio. Sou eu que tenho que querer melhorar. Sou eu. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Bom, pessoal, está muito bom, mas a gente precisa fazer um encerramento. Hoje está atrasadinho. Já levei bronca, tá? Ô, pessoa que adora me dar bronca é essa. Que novidade. Não, o Marcelo conhece, ó. Mas tem um lado positivo, ó, tá vendo? Estamos mostrando que eu preciso melhorar, né? Então, tem que crescer aí, ó, a reforma íntima. Então, vou convidar você a trazer o pensamento para si mesmo, para o momento presente novamente. Volte a respirar fundo, enche seu peito de ar e solta. Isso, respira. Vamos agradecer. Vamos agradecer mais uma vez. Desta vez, agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos essa noite abençoada. Reunidos em nome de Jesus. Como isso é bom, como isso é gratificante. Um grupo de pessoas que se reúne para estudar e entender Jesus. O quanto isso pode nos melhorar, nos salvar, promover essa reforma íntima que nós estamos falando, né? Então vamos agradecer. Agradecer primeiramente a Ele, a Jesus, que veio nos colocar o farol do amor nas nossas vidas. Agradecer a equipe espiritual responsável por esse estudo de hoje, por esse trabalho de hoje, os mentores que estão sempre aqui nos conduzindo nesse estudo, trazendo para nós as inspirações, as intuições, o melhor entendimento de cada lição compartilhada. Agradecer aos nossos irmãos da espiritualidade que vêm em caravanas para participar do estudo dessa noite. E eu agradeço particularmente a cada um de vocês que estão comigo, me motivando a estar aqui sempre aprendendo cada vez mais. Nesse movimento de gratidão profunda e verdadeira, você volta a irradiar essa sua luz interior. Você volta a expandir essa luz, envolvendo não só a si mesmo, a si mesma, como todo o ambiente. Nesse processo de irradiação, nós novamente vamos nos reconectando uns aos outros, seja presencialmente, virtualmente, espiritualmente. Manda assim novamente essa linda corrente de luz, essa maravilhosa corrente de luz que nos conecta a todos envolvidos nesse estudo desta noite. E nessa corrente de luz, convido vocês a usar o poder da sua vontade, do seu livre-arbítrio, para que juntos possamos conduzir e direcionar essa luz ao alto, ao firmamento. Essa luz vai em direção aos nossos guardiões do planeta, que são os soldados do exército do Cristo, que estão aqui para nos amparar e cuidar de cada um de nós desse processo transitório.
que eles recebam, então, essa corrente de luz que nós enviamos a eles, que eles potencializem com seus corações, seu amor infinito, essa corrente de luz, e devolvam para o planeta, envolvendo todo o planeta em forma de chuva de bênçãos e de esperanças, gotas de esperanças que possam cair, abençoando o planeta inteiro, cada um dos nossos irmãos em humanidade, sejam aqueles que estão nas zonas de conflito, aqueles que estão nas zonas em que estão passando fome ou necessidades materiais absurdas, aqueles que estão em estados terminais, aqueles que estão sofrendo pela despedida momentânea dos seus entes queridos que desencarnaram, aqueles que estão passando pela pandemia mais devastadora que já atingiu o planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças da mente, da alma. Que essa chuva de bênçãos possam levar o acalento a cada um desses nossos irmãos. E em especial, que possam ser visitados todos os nomes que estão na nossa lista de orações. São eles David de Paula, Pamela Cristina Almeida, Manuela Zambujo Oliveira, Eurípides Antônio, Yuri Leal Fukuda, Marlos Ferreira Maia, Vitor Tadassi Fukuda, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Maria Aparecida Campos, Osimeire Lúcia Reis, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Pedro Barbosa, Danilo Uliman, Mariana Ristelli Teixeira, Andréia Ristelli Teixeira, Lucas Vitorazzi, Dirceu Lopes Alves, Marilita Falangola Cioli, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, José Maria Fernandes, Antônio Cândido Lopes, Eliane Caixeta Lima, Alexandre Juan Lucas, Terezinha Reis, Lorena Reis, Leandro Reis, Maria Lucinda Aveiro, Ana Clara Franco, Gabriele Cristina Gonzaga, Elton Mendes de Oliveira, Luca Arantes Valadares, Getúlio Moreira Lacerda, nossos irmãos desencarnados, Helena Barbosa de Freitas, José Baltazar dos Reis, Orlando de Paula Sobrinho, Célia Cristina de Paula, Lorival Delfino, Osvaldo Teixeira, Regina Teixeira, Maria Cândida Pereira, Maria Maia, Raul Amaral, Antônio Teixeira de Lima, Manuel Afonso de Almeida, Miguel Afonso de Almeida, Ana Beatriz Macedo, Tirce Souza Costa, Giovanni César Rei, Arnaldo Ascioli Filho, Tereza Benedito de Oliveira, Lúcio Humberto Ferreira e Bruno Reinaldo de Oliveira. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar nos seus próprios. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto de suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu decor. Compadeça-se de mim, as bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração. Ele sim de paz e de amor sem fim, amado Jesus. Jesus possa abençoar cada um de nós, que assim seja.
Nós vamos agora, quem quiser continuar com a gente, fazer a leitura das psicografias que a gente recebeu. Nossa, o povo do online tá lotando, hein? Ó, Vamos. bom. Ah lá, o Marcelo tá lá, né? Boa noite para vocês. Minha querida mãe, hoje estou aqui com a avó Lúcia para dizer que estou bem e que não senti nada na minha morte, que só dormi por alguns dias e quando acordei, a vovó estava ao meu lado. Tenho muitas saudades, mas quero que saiba que não vou mais precisar ficar tão longe, pois como estou melhor, vou poder visitar mais vezes. Não chores. Pegue esse amor e faça algo pelo próximo, que vai se sentir bem melhor. De sua eterna filha, Aninha. Se alguém conhecer, tá? Essa daqui, eu não conhecia a pessoa, não, mas eu fiquei sabendo dessa pessoa. A morte seria uma coisa triste, se na verdade a morte seria uma coisa triste, mas se na verdade ficamos vivos. Aquele final de semana foi incrível, o cuidado que tiveram comigo. Hoje, já não sinto mais dores, e como foi importante ter sido madrinha do DL. E chegar aqui e ver que valeu a pena cada dinâmica e aprendizado. Gostaria de deixar um forte abraço para o Danilo. Arrumou até um sofá para me deixar confortável. Que massa. Recebi todas as orações que foram feitas. Obrigado. Quando encontrei minha avó, lembrei da carta ao anjo e sabia que ela era o meu anjo que foi me buscar para a eternidade. Obrigado por me mostrar a minha melhor versão enquanto encarnada, de uma águia que vai voar para sempre. Que massa. Eu acho que tinha que entregar para o Danilo. Sim, não é para ele. Na vida, nada acontece por acaso. Tudo nosso Pai permite que acontece para nosso aprendizado, e o que não acontece é livramento. Então, meus irmãos, usem a gratidão ao invés da reclamação. Temos que cuidar do nosso presente precioso, que é o nosso presente, e não o nosso futuro, que você nem sabe se vai estar aqui daqui a 1 minuto. Todo o seu passado é o seu livro de consulta para saber o que já errou e acertou, e o que deu certo, e qual caminho seguir para não errar de novo. Porém, se tens consciência do que errou, como o nosso Pai é maravilhoso. Ele te dá mais 24 horas para sorrir e agradecer e fazer o seu melhor com os recursos que você tem, até poder ter mais recursos para fazer melhor ainda. De um amigo que gostou muito dos estudos de hoje. Aí desenhou essa flor aqui e pôs assim, ó, para todos que aqui se encontram, Ana Luísa. E o meu é só isso. A gente mandou a dela? A Pamela vai ler. Só o que é, menina? Boa noite a todos. Amados irmãos e amigos reunidos nesta casa repleta de luz e que acolhe todos os que aqui adentram em busca de amparo e auxílio. Saibam, amigos, que milhares de irmãos
aguardam ansiosamente os encontros que aqui acontecem, pois todos eles envoltos em vibrações de amor aqui emanadas, recebem as palavras aqui proclamadas, como se recebe uma flor, Flor esta que desperta cada irmão para o verdadeiro sentido da vida, que era amar, progredir e auxiliar a quem necessita. E a cada encontro, que é sempre acolhedor, aprendemos muitos uns com os outros, pois trocamos vibrações de amor e fraternidade. Amigos, o servir é uma dádiva, e a maior recompensa em servir é ver no rosto do irmão que chorava um gracioso sorriso que ilumina até o mais alto dos céus, fortalecendo os laços de amor que se firmarão por toda a eternidade. Um trabalhador que ama esta casa e cada um dos irmãos. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas e, sobretudo, nas mãos que sabem ser generosas. Todos vós sabeis disso, e por que ainda continuam a oferecer espinhos aos outros irmãos? Caros irmãos, ofereça sua prece sincera para cada irmão que está próximo de vós e principalmente a vossos inimigos, pois através da prece, esses irmãos receberão flores e envolvidos por tão sublime perfume, cedo ou tarde conseguirão ver o lindo jardim que Deus oferece a todos nós. Vigiem vossos pensamentos, para que vossa vibração esteja conectada à frequência divina e possa oferecer somente flores em vez de espinhos. Higienize vossas mentes, para que sejam ocupadas somente com pensamentos edificantes, descartando o que não edifica e causa dor. Pois assim, sereis sempre luz em meio à escuridão. Fiquem com Deus e o amparo da Mãe Santíssima, pois dias melhores estão por vir. Assim seja. Esse primeiro aqui que eu vou ler é o da Geise, que ela teve que ir embora mais cedo, né? E ela pediu para eu ler. Na luz celeste que brilha em cada um de nós está toda a sabedoria que nosso Criador nos permitiu ter. Esta luz do amor está a luz do amor, da caridade, da paz, do perdão e de tantos outros sentimentos que ainda não é possível nomear nesse estágio de evolução. Tudo está aí, na luz celeste que anima os corpos, que dá forma ao espírito. Acontece, irmãos, que essa sabedoria só é acessada de acordo com o grau de evolução de cada um, à medida que se dispunham verdadeiramente a aprender. A lição é fornecida à medida que a intenção de crescer se intensifica, mas belezas celestiais se apresentam dentro de vocês. Cada centelha do universo contém as informações necessárias para a evolução. A paz está presente mesmo dentro daquele que espalha a guerra. O amor está presente mesmo dentro daquele que espalha o ódio. Esses crimes, irmãos, não são por falta dessa luz, mas pelo desconhecimento dela. Tudo está ao seu dispor, mas é preciso antes se dispor a conhecer. O conhecimento, irmãos, é a chave para acessar todas as preciosidades do espírito. Enquanto se negarem a evoluir, a conhecer, a crescer, de muitas belezas estarão abrindo mão. Se enterrar na ignorância, é como fechar a janela para a aurora. É como se negar a ver o desabrochar das flores. É como se fechar para a verdadeira vida, se deixando levar pelo fluxo da morte. Não a morte do corpo, mas a morte que leva ao desconhecimento, à ignorância. Permitam-se, irmãos, a abrir a janela para que a luz entre, a se aproximar do canteiro de flores e desfrutar do seu perfume. Vejam e reconheçam a luz do conhecimento. Será como o bálsamo que recupera vossas forças. O fortalecimento do espírito se dá através do conhecimento. Estejam certos disso.
Se a esperança ameaçar se desfazer, estudem. Se a guerra ameaçar a paz, estudem. Se o crime do ódio se estampar no rosto do próximo, estudem. Através do conhecimento, conseguirão encontrar as palavras do coração. Encontrarão o conhecimento já presente dentro de vós, na luz divina que te anima. A oração será mais sincera, as dores serão mais toleráveis, verão o caminho certo para reencontrar a esperança perdida, a paz esquecida e o amor que se tornou mudo. Preces são luzes que rasgam o céu, mas o conhecimento é a faísca perfeita para que essa luz nunca se apague. Estejam, irmãos, sempre em contato com a força de dentro, que te empurra para fora, que te guia para a frente e te impulsiona para o céu. Toda guerra perderá o sentido, todo crime se mostrará como um ato impulsivo de um ignorante que mais precisa de nossa ajuda do que do julgamento. A falta de amor se fará mais como a necessidade de acolhimento, porque é através do amor que se resgata o amor esquecido. Recobrem suas memórias, irmãos. Recobrem as memórias contidas nessa luz tão maravilhosa que está dentro de cada um de vocês. Nela estarão todas as respostas para as perguntas nascidas da angústia. Permitam que o conhecimento te envolva, te encontre no íntimo do seu ser, para que se transforme no esplendor brilhante que se ergue até o firmamento do nosso Criador. A energia e a felicidade que experimentarão não serão possíveis de descrever em palavras, porque tudo o que é sagrado só é possível sentir sua grandiosidade. Que a voz do nosso Criador vos alcance, irmãos, e conduza através do seu íntimo para o conhecimento que já é seu, mas que ainda precisa de muito estudo para que possa ser lembrado em sua essência. Permitam-se e darão graças por essa permissão. Fique com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Nossa, tô fundo, hein? Queridos e amados amigos, sei que às vezes parece difícil a trajetória da vida. Parece que nos é dado peso acima do que conseguimos carregar. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que o nosso Pai maior não nos dá nada além de nossas forças ou aquilo que não precisamos passar ou aprender. Deus é sábio e utiliza das dificuldades para que possamos aprender. E com amor, Ele sempre coloca em nosso caminho amigos e familiares que nos ajudam nessa estrada. As ferramentas necessárias para o nosso burilamento, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Sei que o caminho é árduo, que às vezes queremos desistir de tudo, mas não se esqueçam, meus irmãos, que tudo é para a nossa evolução. E assim vocês perceberão quanto estão mais fortes, mais sábios e mais felizes, pois irão aprender a passar pelos obstáculos com mais leveza. A vida será mais leve e afável, assim que começamos a ter mais discernimento do que é nosso e do que não é nosso. O que é da minha responsabilidade e o que é do outro. Tudo o que podemos contribuir e aquilo que o outro precisa passar. Assim que começamos a mostrar nosso crescimento. O que temos que fazer é sempre nos ligar à palavra divina, pois nela que nos traz esse discernimento para a vida. Nosso Senhor Jesus nos trouxe esses ensinamentos nas mais belas palavras e atos. Ele deu-nos a vida para que pudéssemos entrar em contato com todo esse conhecimento, a fim de que nós pudéssemos aprender e colocá-lo em prática. Este nosso amigo, bondoso e amoroso, nos deu o que tem de melhor, a verdade, para que pudéssemos seguir. Então, que possamos pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas como amá-lo sem nos conhecermos e amarmos? Como nos tornar pessoas melhores sem que fizéssemos reflexões às nossas atitudes? Meus caros, vamos nos conhecer, fazer a reforma íntima, pois veremos que nada é por acaso e que tudo está interligado e acontece para o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe, de um amigo da casa, Josué.
O Josué sempre vem. Olá, irmãos e irmãs dessa casa fraterna. Gosto muito de vir aqui. Quero agradecer a vocês tudo aquilo que tenho aprendido com vocês, pois meus dias aqui estão sendo de muito aprendizado, muito carinho e amor. Aprendi aqui, temos uma família que não é feita apenas de laços sanguíneos, mas é feita de laços de amor, companheirismo, paciência e também muito carinho. Vocês são muito carinhosos conosco e isso mostra o quanto são fraternos. Muitas vezes colocam esta casa acima até de seus afazeres pessoais para que possam beneficiar os outros, o grupo e o todo. Essa lição é a maior que aprendi aqui. O quanto os outros são importantes em nossa vida e que isso não tem preço maior que este carinho. Amigos, quero agradecê-los de todo o meu coração. Que Jesus abençoe a todos vocês. De um amigo da casa que é muito grato por tudo. Um abraço a vocês, Leandro. PS, estou aqui há alguns meses, sendo acolhido e amparado. Obrigado! Esse aqui é de uma criança. Voltei a fazer os rabiscos porque ele precisava ele escrever, sabe? Não dava para ditar. Eu precisava fazer um teste drive. Ele precisava fazer o teste drive. Começou a rabiscar antes. Oi, quero escrever este bilhete para a minha mãe, querida, que eu amo muito. Ela e eu não... amo muito ela. E eu não esqueci dela. Ela me fazia muito carinho. E eu a amo. Ela, ó, eu amo ela. Isso. Mãe, não fica triste. Estou aqui com a minha avó. Ela está me ajudando a escrever, porque eu ainda estou aprendendo. Quero dizer que vamos nos encontrar e que estarei aqui te esperando. Com muito amor, de seu filho amado, que nunca esquece de você. Que Jesus nos abençoe. Que ele nos encha de seu amor. Carinho. Não, de seu amor. Aí ele rabiscou, porque eu fiquei perguntando o nome dele. Aí... só anota. Eu fui nessa de novo. Rabiscou, porque eu fiquei perguntando o nome dele. Aí eu falei, mas para que mãe que eu vou entregar, né? O nome dele é Danilo. Então, se for alguma criança, né, que faleceu, chama Danilo, tá comigo, tá? Não perguntei, não. Eu mandando só assim. Mas tem, Karina. Boa noite. Mariane, minha filha, a sua madrinha está aqui comigo. Foi permitido que ela me acompanhasse na tarefa da sopa que venho coordenando junto com outros auxiliares amigos. Ela ainda está em processo de refazimento, porque carrega um peso muito grande dos acontecimentos terrestres. As fortes dores de cabeça e o cansaço noturno a deixam exaustas. Mas, aos poucos, o trabalho do alimento vai fazer com que ela se esqueça, por alguns momentos, os pensamentos fixos sobre a morte drástica. As horas de conversa sadia que vivencia durante o corte dos legumes está fazendo com que saia do rancor e da tristeza que estava batendo seus sentimentos. Peço a todos os familiares oração e o desejo de vê-la recuperada. Não permitem que a incompreensão e o julgamento tomem conta da vibração de vocês, porque fará muito mal a ela. Ela tomou uma decisão e terá
que aprender com as consequências. Se desejam ajudá-la, orem, orem muito. Estou fazendo o que posso. Mas ela continua muito conectada a vocês. Por isso, venho aqui pedir a colaboração de todos. Fiquem bem, para que ela também possa ficar. No mais, continuo trabalhando muito e com muita alegria. O sentimento de satisfação é grandioso, e isso nos alavanca a estar sempre prontos para o trabalho. Bom falar com vocês. E continuemos trabalhando para nós e principalmente para o próximo. Saudade de todos, Claudina. Então, é para Mariana e quem envia é Claudinha, se alguém conhece. Essa é a mensagem, ilustra bem o que a gente estava falando, né? Da questão Ontem, da despedida, da É. pessoa ficar presa, pensando na pessoa que desencarnou. Isso. Depois eu vou ver se eu te faço uma cópia dela. Aham. A gente vai falar aqui na palestra, eu vou ler essa mensagem. Pronto. Pode ver com a Cris. Porque ela... Chegou pessoa nova essa semana e eu não sei. Aham. Tá. Essa outra aqui é uma história. Vamos lá. Estou aqui, meus amigos, para contar a história de Anastácia, uma garota muito esperta e entusiasta. Ela almejava ganhar muitos votos pelos quadros que leiloava. Era uma pessoa que tinha conhecimento pela arte. Dedicava várias horas do dia para pintar e vender suas obras. Era uma artista bem famosa no meio dos apreciadores. As pessoas ficavam esperando por seus quadros, porque traziam na essência uma belíssima paisagem. Eram daqueles quadros que deixavam as pessoas por hora assentar à sua frente e admirar. Trazia reconforto à vida, inspiração e tranquilidade. Todos queriam em sua sala ou local de trabalho uma de suas obras para colocar na parede. Ela se perdia por horas do dia a trabalhar para conseguir realizar todas as encomendas. Tinham paisagens de todos os tipos. Alguns já diziam o que pretendiam ver no quadro, e outros queriam a essência da artista. A essência que a artista realizava, que ela realizasse o que desejava. E os dias foram passando, e a riqueza desta artista aumentava cada vez mais, porque quando leiloava, conseguia uma quantia bem generosa. No entanto, como trabalhava demais, muitas vezes não sabia o que fazer com aquele dinheiro todo. Isso trazia uma certa angústia, porque tinha a sensação de não estar aproveitando o que ganhava, visto que as horas de trabalho eram intensas. Assim, um dia, ficou a pensar o que pintar numa tela em branco. E simplesmente começou alguns rabiscos e foi se fazendo a arte. Esse quadro demorou várias horas, mas quando finalizou, ficou a admirar. Que beleza! Nunca tinha pintado algo assim. Eram crianças de mãos dadas, de costas, olhando uma paisagem linda, um campo verde, de árvores com folhas amarelas, um balanço, e todas elas tinham um brilho contagiante. Aquelas mãos unidas traziam uma segurança, uma confiança, uma esperança. Esse quadro foi colocado na parede de seu ateliê, e ela ficava a apreciar todos os dias por uns 10 minutos antes de iniciar os trabalhos. Com o passar do tempo, Anastácia descobriu o que fazer com aquele dinheiro todo que ganhava. Abriu uma escola de arte para crianças. Ela passou a ensinar o dom da arte,
às várias crianças do seu bairro e da comunidade próxima. Muitas das crianças não ficavam mais nas ruas ou sem uma orientação construtiva. Com o tempo, essa ação fez com que vários de seus amigos artistas também tirassem um pouco do seu tempo para contribuir com as crianças, com as aulas da Escola de Artes para as crianças. O transformador de vidas, o auxílio generoso e sem recompensa para uso próprio, mas sim para todos aqueles que fazem parte da escola de arte. O bem transformador. A artista Anastácia, ao transformar a vida de muitas pessoas com suas obras, um dia também foi beneficiada com uma imagem e soube o que fazer com ela de forma coletiva. Que muitas Anastácias possam surgir transformando vidas. De um amigo da casa, Augusto. Lindo. Foi muito emocionante essa história. E o quadro, gente, a Alexandra tinha que ver para pintar esse quadro. Você chegou a ver o quadro? Vi o quadro. Que massa. Maravilhoso. Muito lindo Que mesmo. lindo. Esse eu vou levar, que eu vou fazer uma cópia. A gente pode fazer um post dessa psicografia. Sim. E Nossa, a gente põe foi uma ilustração muito lá. bonito. Né? Boa noite. Boa noite. Talvez pode Talvez procurar sobre essa Anastácia. Pessoal, então é isso. Gratidão mais uma vez por cada um de vocês estar aqui com a gente. Que Jesus abençoe. Se Deus quiser, a gente se revê semana que vem no estudo. E para quem for vir no trabalho de cura espiritual, a gente vai estar aqui amanhã, a partir das 19h30, viu? Deus abençoe, pessoal da internet. Gratidão mais uma vez, viu?